Olá, bom dia. Hoje, neste sábado, meus convidados são dois cineastas maranhenses premiados. Estou falando de Joaquim Aiko e Frederico Machado. Nós vamos bater um papo sobre o desejo de São Luís de se tornar um polo de produção cinematográfica. Vem pra cá, Frederico Machado e Joaquim Aiko. Olá, Fred, bom dia. Obrigado, tudo bem? Legal. Olá, Joaquim, obrigado. Tudo jóia? Fique à vontade. Então, Fred, obrigado. Joaquim, obrigado. Para começar esse bate-papo nosso, eu queria saber de vocês, aí vocês dividem a bola, né? Quem começa aí. O que é cinema para vocês? Vai lá, Joaquim. Complexo. Rapaz, uma pergunta bastante difícil. Ainda bem que você está perguntando o que é cinema para um cineasta, para um cinéfilo, e não o que é política para um político, que aí já seria mais complicado. Rapaz, eu tenho uma relação com o cinema muito infantil. Cinema para mim é sonho. É um lugar que você... Eu estou falando de cinema, o ato do cinema. Você entra numa sala escura, está tudo escuro, como se fosse um sonho, e ali você tem um sonho que alguém sonhou e mostra para você. Ou então aqueles velhos contadores de história lá do Pindaré, que sentavam em torno das redes armadas no casarão lá dos meus avós e começavam a contar causos. É mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de ser um contador de história, é o Martin Scorsese, é o Stanley Kubrick, é o Antonioni. Então, É o Frederico. É o Frederico. Né? É um prazer muito grande estar aqui com o maior realizador de cinema do Maranhão, cinema autoral do Maranhão. Quando se fala de cinema autoral no Maranhão, se fala de Frederico Machado. Mas ele me disse que o maior é estúdio. Não é verdade. Não é verdade. Não, Joaquim realmente é um grande produtor, assim, tem um histórico fabuloso de produção no Maranhão e realização também. Poucas pessoas sabem, não, algumas pessoas sabem que mais que está envolvido no meio do cinema. Mas Joaquim, com o filme Pelo Ouvido, talvez não, com certeza é um realizador mais premiado no Maranhão, em termos de festivais internacionais e nacionais. Você fica... E eu cheguei num estágio, como eu não sou tão artístico e tão artista quanto o Frederico, que é realmente um cineasta, eu fiquei numa posição intermediária entre o diretor e o produtor. Que Frederico também é. Mas se você for colocar na balança, Frederico é muito mais diretor, como ele é um autor cinematográfico, do que eu sou autor cinematográfico. Eu, na verdade, sou um escritor disléxico. Você conhece a minha história da dislexia? É pelo ouvido. Eu faço as coisas mais ouvindo as pessoas, tanto que meus textos eu escrevo, dou para minha mulher ler, eu escuto o que ela fala e eu reviso eles. Ontem mesmo eu fiz alguma coisa no Twitter e esqueci um tio, não tem. Não, uma palavra qualquer. Eu ia falar um palavrão aqui agora, né? Mas não, que o horário se não permitiu, já aqui. Eu sei. A gente está no cinema, mas sábado não dá para ter palavrão. Mas o que você tem nesse sofá aqui é apenas uma pequena parte, para nosso orgulho, uma pequena parte do cinema maranhense hoje. O cinema maranhense hoje é um cinema que desperta para um novo tempo. Nós temos uma produção cinematográfica extremamente rica. E não sou apenas eu e Frederico, são muitos cineastas, muitos e bons cineastas. E é para isso que eu acho que você convidou a gente. Vamos já falar disso também. Fred, não fiz a pergunta, o que é cinema, né? O diretor favorito Eu tenho uma vivência com cinema desde muito criança também, como o próprio Joaquim, né? Eu sou de uma geração que ia para a sala de cinema, geralmente nos centros, né? Essas salas eram muito grandes. Era uma sala realmente era uma sala muito pobre, não tinha um aparelhado de som muito grande, mas era uma sala que você tinha que caminhar numa rua e entrar nessa sala escura e entrar nesse ambiente de fábula, né? Esse ambiente mágico que as pessoas que entravam, o público emergia mesmo nesse outro mundo que é proporcionado por um filme. Então, eu acho que a gente deu muita sorte, essas pessoas acima de 30, 35 anos, que conseguiu pegar filmes, cinemas que não foram no shopping centers, que foram cinemas de rua, para ter realmente essa fabulação maior de uma sala de cinema. Então, sem sombra de dúvida, cinema é sonho, de fato, mas eu estou muito feliz porque o cinema realmente é a minha realidade completa, assim, a minha vida desde sempre, assim, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa.
Desde os 10 anos, 9, 10 anos de idade, eu sabia que queria ser. Fazia coleção de figurinhas de cinema, trilha sonora de filmes, VHS. Eu surgi numa geração também, deu muita sorte também, que foi com o advento do VHS, que me permitiu ver muitos filmes em casa mesmo. Então, fui reprovado 2 anos assistindo filme, devido a ver filmes em casa, em matar aula para ver filme em cinema. Então... Fred, só lembrando, né, Fred? O VHS, né? Alguns dos nossos... O velho bom videocassete, né, Joaquim? Alguns dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, muito jovens, não sabem mais o que é isso, né? A gente... É impressionante. A gente tem uma locadora até hoje, né? Uma locadora de DVD e Blu-ray que existe, é uma das poucas no Brasil. Mas é incrível ver as pessoas, crianças, indo na locadora e perguntando para os pais o que é locadora, o que era aquilo. Aquele ambiente que ele estava naquele momento. Fazer um parêntese aqui para falar do Fred. Claro. A gente não combinou nada, não. Imagino. Não combinou mesmo. Mas a Lume, a videoteca, a empresa do Fred, começou com uma locadora de vídeos, de VHS. E ainda é uma das maiores do Brasil, uma das poucas que restam, mas o mais importante, ele depois montou uma distribuidora, que talvez seja a ponta mais importante da indústria cinematográfica. Nós temos uma distribuidora, na verdade nós temos 2 distribuidoras. Tem a do Fred e tem a do Petrini, mas a do Fred tem uma vantagem que ele trouxe 2 filmes que são marcantes na minha vida. Eu não sei se você viu A Guerra do Fogo. Não vi. Meu amigo, é uma pérola de um diretor canadense, francês-canadense, chamado Jean-Jacques Annou. É um filme que todo mundo deveria ver. É sobre a história do nascimento da civilização, da humanidade. Tem uma cena que inventa a piada de humor negro. Cai um pedaço de pau na cabeça de um macaco daquele, todo mundo começa a rir. Então, esse garoto trouxe, na década de 90, no começo dos anos... Foi em 98 que a gente começou. Trouxe esse filme para cá, né? E vendeu mais de 10 mil exemplares desse filme. A gente lançou em DVD quase 300 títulos, né? Em DVD. Já na produtora, na Lume Filmes. Pela distribuidora. Pela distribuidora, porque a Lume Filmes, ela envolve as 3 cadeias cinematográficas, né? Ela envolve a produção de cinema. A Lume Filmes começou como produtora em 2000. A gente conseguiu arrendar o Cine Praia Grande em 2000. Foi o primeiro ato assim, cinematográfico que eu realizei em São Luís. Tirando a Litania da Velha, que eu fiz com a Raiz Produções, lá de São Paulo, que produziu o curta-metragem, mas foi filmado aqui através do MINC, foi através de um prêmio de roteiro do MINC, foi filmado em 97. Litania da Velha é um texto... A gente vai ver mais tarde, Darlete. Isso, né? É um texto da minha mãe, foi um filme feito em 35mm. Eu tive ajuda muito grande do Euclides, do Darlete Murilo Machado, Santos, né? Darlete Machado. Neopotiza, uma figura... Sim, fabulosa, foi a produtora do filme. E tivemos ajuda muito do Murilo e do Euclides, que foi em 97, e abri a produtora Lume Filmes em 2000. E deu muito certo a produtora, a gente começou a produzir muitos curtas, e a distribuidora foi, depois de ter feito várias produções, desse processo. Festivais internacionais a gente fez desde 2002 e teve muito contato com Festival distribuidores. Lume de Cinema, por exemplo. Lume de Cinema, o Festival Lume de Cinema começou em 2011. Isso. A gente fez na década de 2000, né, anos 2000, a gente fez um Festival Internacional de Cinema do Maranhão, que realmente foi um estouro, foi mais uma amostra, não era competitivo, que foi em 2002, 2003, 2004. Foi nessa amostra que eu conheci os distribuidores internacionais. E através desse conhecimento de distribuição internacional, a gente adquiriu para o mercado de DVD inicialmente, porque era muito caro os direitos dos filmes naquela época. A gente adquiriu os primeiros filmes da distribuidora e deu muito certo. Foi aí, de fato, como o Joaquim falou, que começou o boom do nome da Lume realmente ir para o Brasil todo, até a América Latina. Porque a gente Só para você ter uma ideia, ninguém nunca tinha distribuído no Brasil o filme do Francis Ford Coppola, A Conversação. A Conversação, é. E de repente Fred furou o olho dos caras lá no sul. Sim. Entendeu? E tem vários, como ele prefere os filmes mais iconoclastas, os filmes mais do leste europeu. Mas tem muita coisa americana também. O próprio Coppola, a gente lançou Conversação, lançou O Fundo do Coração, que é um filme com Natasha Kinski, David Lynch, o Razorhead, foi lançado pela Lume Filmes. E com esse boom a gente comprou também alguns direitos de alguns filmes para cinema, que também realmente foi uma coisa extraordinária, assim, que foi a primeira distribuidora no Nordeste
de adquirir filmes para o cinema, para o mercado de cinema, para o Brasil todo, né? Então deu super certo, a gente teve um respeito muito grande. Quer dizer, então assim, Joaquim, Fred deu um passo à frente, um passo grande, né, digamos assim, e na semana passada, 2 semanas, você sugere uma coisa, que aí que a gente, né, a partir disso veio essa ideia aqui, que é a ideia, o sonho, né, talvez, de um polo de cinema, né, no Maranhão. O primeiro passo, eu costumo dizer o que a gente tem hoje no cinema, a gente deve ao Guarnicê, que tem 40 anos, sim. Ao Maranhão na Tela, que tem 10 anos. O pessoal do Super 8, um pouquinho lá atrás. Não, antes disso o Alicerce. Antes disso o Euclides, a Nerini, o Murilo, o Medeiros, o Sintra, o Ivan. Eu fico todo arrepiado. Sim. O Baldo. Todo esse pessoal que fez o Alicerce na década de 70. Com Super 8. Colando filme Super 8 com Durex. Eu ainda participei. A importância grande na Mavan. Do Museu do Audiovisual, que está realmente recuperando, está restaurando. Do Mavan, que eu jamais fui convidado para conhecer a Não precisa convite, o museu não é de visitação. Entendeu? Eu fui lá porque isso cara de pau, entendeu? O seu programa é importante, tem muita audiência, para explicar que o museu não é de visitação. Não, claro que não. Basta acessar no YouTube tv.mavan, que vai ver tudo que a gente produz. Mas eu estava te falando que esse boom que está acontecendo agora se deve a isso, ao Guarnicê, ao Maranhão na Tela, a Lume, com todas com toda a diversidade que Fred imprime lá, ao Alicerce da década de 70 e 80, e também o Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, da Fundação Nasbiai, que serve como um polo, já servia antes como polo. Mas aí eu tive uma ajuda muito grande do atual ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, que disponibilizou para o Maranhão, através do IFMA, do reitor Roberto Brandão, um núcleo de produção digital. O que é um núcleo de produção digital? São uma série de equipamentos, o valor é mais ou menos R$200 mil, não é o valor que importa, mas o que tem dentro. Tem 3 ilhas de edição, tem uma mesa digitalizadora para finalização, tem 3 câmeras pequenas, para ensinar as pessoas a usarem câmera. São 3 Canon Rebel 5i, tá? E tem uma câmera mais profissional, que é uma Blackmagic Professional, mais robusta, de cinema, 35mm. Não é a Ursa. Como esse kit já estava licitado há muito tempo, eles entregaram material que estava pago. Aquela 4K boxezinha. Não é a boxezinha, não. É uma robustona que não dá para você segurar no braço. É muito pesada. Legal. É uma professional. Você tem que usar ela no tripé. Dá para fazer entrevista, dá para botar ela no trilho, é uma câmera 4K, uma câmera de primeiro mundo. E o núcleo vai ser montado, Joaquim, no IFMA no IFMA ali no Monte Castelo, não sei te dizer ainda. Vamos fazer uma reunião. O núcleo tem um comitê gestor que é formado pelo IFMA, pelo Mavan e pelo Sebrae. Certo. Sugestão do próprio CTAV, que indica como fazer isso. O que é importante saber é que aqui, agora, no Maranhão, a gente vai ter equipamentos que podem ser cedidos para pequenas produções, até para médias produções. Porque alguns cineastas, como o Fred, como o Arturo, já precisam de equipamentos. Né? Arthur Saboia é outro grande cineasta, um menino de ouro. Muito talentoso, Arthur. Muito bom. Tem filmes excelentes. Eu gosto muito do Acalanto. Foi um filme que, se não me engano, fez em Brasília, não? Não, o que fez em Brasília foi o Borralho. Borralho eu gosto muito. Eu gosto mais do Acalanto. O cinema eu gosto mais do Borralho, que é interessante isso mesmo. Assim, cada um tem um gosto particular. Eu gosto muito. E todos os dois são adaptados do... Mas por que assim? Por que você coloca, Joaquim, essa possibilidade? Você fala uma coisa nesse artigo, que é no Jornal do Estado do Maranhão, tem 2 semanas esse artigo. Você coloca algo como muito factível, muito palpável. O polo? O polo, é isso mesmo? Dá para... Lógico. O que a gente tem que fazer, e isso é uma coisa que tem que ser dito. Fred, quiser opinar, pode meter o bedelho aí. O que se tem que fazer, e é muito difícil fazer isso com artista Fred,
menos eu, mas Arturo, Marcos Pontes, Beto Matuque, a Rose Pané. Inclusive recebi um convite hoje, Foi estou doido amanhã, para assistir o filme dela. E todas essas pessoas, o que a gente tem que fazer, o máximo que a gente puder, é diminuir o nosso ego. Porque um polo só funciona se for operacionalizado um por todos e todos por um. Tipo os 4 mosqueteiros, nem 3, porque até Alexandre Dumas errou na hora de botar o título. Eram 4, ele só botou 3. Então, a gente tem que chamar todo mundo. E este polo não é do Mavan, ou do IFMA, ou da Lume, ou da Escola de Cinema. Esse polo é dos cineastas do Maranhão. A gente está entregando esse presente para a nossa indústria. E eu vou te dizer uma coisa que não está naquele texto, está no finalzinho, eu acho. Eu já estou pensando em criar um sindicato. Tá? Você coloca isso, né? Pois é, o sindicato da indústria cinematográfica. Porque a gente passa a ter voz nos fóruns nacionais da indústria. A gente já tem uma indústria. Mas precisa, Joaquim, nesse caso, então, ter menos eu filme, eu diretor, eu não sei o que tem, né? É a coisa que mais precisamos. Cinema é um negócio, o cinema é coletivo, gente. Ninguém faz, infelizmente, assim, né, Fred? Ninguém faz um filme sozinho, né? Eu sozinho. A classe nova, a nossa, é muito desunida, de fato. Assim, realmente, a gente até falou anteriormente, não vamos pegar muito forte. Joaquim, mas eu acho que o momento, assim, o momento é um momento muito importante, assim, a nível federal. Assim, a Ancine criou bases e fomento durante 10 anos de existência, que deu requisitos, deu possibilidades de aumentar essa indústria brasileira cinematográfica, a nível estadual mesmo. Cada estado realmente fazer sua indústria e propiciar isso. Tem um projeto chamado Arranjos Regionais. Arranjos Regionais. A gente está vendo um grande momento, porque se produz longa hoje. A gente vai um intervalo, na volta a gente discute sobre arranjos, sobre essa possibilidade de construir de fato esse polo no Maranhão, com experiência muito, muito próxima da gente, né? O Ceará é um exemplo, Pernambuco é outro exemplo, tá? A gente vai ao intervalo, daqui a gente volta com Joaquim Aiko e Frederico Machado. Olá, estamos de volta e agora nós vamos ver um trecho do filme Pelo Ouvido, grande sucesso, né, de Joaquim, dirigido, escrito por Joaquim Aiko, um filme de 2008, né, Joaquim? E agora a gente vai ver um trechinho do filme, um filme extremamente premiado, né, no país, fora do país. E o trecho do filme, vamos lá. Fred, tuas impressões boas e más de Pelo Ouvido? O Pelo Ouvido me impressionou muito quando eu vi em 2008, de fato, assim, em termos de produção, de cinema. Assim, Maranhão naquela época tinha feito poucos curtas ainda, assim, em 35. Foi feito de 35 ou digital esse filme? Não, foi digital. Foi digital já. Mas naquela época não tinha uma produção tão grande no cinema maranhense, né? E despontar um filme desse, com essa potência de produção, né? Filmado em São Paulo, com uma direção de arte muito bem elaborada. Lembra Almodóvar, lembrou Almodóvar alguma coisa, as cores vermelhas, a direção de arte. Então realmente é muita atenção e ver aquele filme crescendo em festivais realmente deu uma força e uma alegria muito grande para a gente estar realizando o cinema naquele período, né? Eu tinha feito 2 curtas já. Eu lembro de Pelo Ouvido, quando eu vejo assim, eu não vejo como curta, Joaquim, eu vejo como longa, sabe assim. A ideia que dá, porque a gente brinca na história do cinema, de que o curta, digamos, seria o primeiro trajeto, o primeiro espaço, a primeira caminhada. Ainda que seja o curta, eu vejo isso muito como um filme de longa-metragem, sabe? Já tinha uma maturidade muito grande. Muito maduro, né? Muito maduro. Assim. E aí, eu sou suspeito para falar, mas em minha defesa, eu sou defesa do filme agora. Não do filme, mas do realizador. Não deixa, Fred. Não é isso, é que eu acho que
fazendo uma comparação com a literatura, os curtas são contos e os longas são romances. Essa não é uma comparação muito fiel, muito honesta, porque você pode fazer um longa-metragem baseado num conto. Basta você ter capacidade para isso. Mas o que acontece é que as pessoas olham esse filme e aí vem o melhor elogio que você pode fazer quando você diz que é um longa, é que as pessoas querem ver mais. O grande problema do curta é que ele acaba. E esse aí fica deixando você pensando em todas as outras possibilidades que podem ser... Esse filme, na verdade, ele tinha 22 minutos. E eu queria mandar o filme para Cannes. E Cannes só aceita filme com 15. Eu não consegui. O filme tem 18 minutos. Por 15, 18. E foi impossível cortar mais. Tem uma cena que ele está tocando, o cara é cego, surdo e mudo, e ele está tocando Let It Be. Aí ele bate, Let It Be, Let It Be, Let It Be. Na quarta que ele vai botar Let It Be, ele erra a nota. Ele erra a nota e começa a esmurrar o piano. Você não pode imaginar como essa cena é forte, eu tive que tirar. Tem uma outra cena que ele está fazendo apoio, cego, na sala da casa, fazendo apoio, depois ele se levanta e começa a boxear. E o microfone foi colocado tão perto que faz aquele schlept do atrito da mão dele com o ar. Então, é um filme que podia ser Joaquim, só lembrando, né? Pelo ouvido é um conto seu, né? Que você participou, né, indiretamente daquela presepada. É um conto que eu armei. Você sabe dessa história? Não. Não, o Caio Fernando Abreu veio aqui e todo mundo... um dia ele fez um curso de contos, uma oficina, e aí todo mundo tinha que levar um conto. Eu peguei esse conto, fui na Gráfica Minerva, fingi que era uma página do livro e escrevi David Lynch e imprimi. E apresentei para todo mundo. Os caras acharam sensacional, o conto extraordinário, porque era do David Lynch. Quando eu disse que era meu, todo mundo achou que era ruim. Agora, como era do David Lynch, era bom. O conto é ruim, mas o filme é muito bom. O conto eu não conheço. O conto é ruim. E o conto é outra coisa, é completamente diferente. Isso aí foi uma adaptação. Isso é uma outra vantagem. A gente precisa, nesse polo, criar 3 ou 4 funções importantes na indústria cinematográfica. Nós precisamos de roteiristas, uma carência muito grande de roteiristas. Nós precisamos de produtores. Ali tem uma muito boa que eu soube, que é a mulher do Fred. A gente precisa de fotógrafos, de diretores de fotografia, de pessoas que façam iluminação. Se a gente tiver isso, já vai ser uma grande coisa. Se a gente puder criar isso no polo, então vai ser uma grande coisa. É por isso, Joaquim, também que o Fred não pode encerrar a Escola Lume de Cinema. Mas ele vai encerrar a Escola Lume de Cinema? Não, na realidade, assim, a escola esse ano foi bem problemática por causa de problemas pessoais mesmo e viagens internacionais que a gente está fazendo, divulgando filme, produzindo fora do estado também. Mas a ideia é retornar no ano que vem, assim, pequenos módulos. Vamos ver se há essa possibilidade, mas é muito difícil, exatamente. Porque, de fato, o roteiro é um negócio que a gente quer que tenha realmente um crescimento dessa indústria cinematográfica maranhense, né? Mas ainda não há possibilidade de ter muitas escolas, porque não há tantas pessoas também. Como surgiu quase simultaneamente a escola estadual, que é um projeto super importante também, que está em vias de fato, está sendo desenvolvida, mesmo sendo projetos distintos, com até uma visão de cinema um pouco diferenciada uma da outra, mas por falta realmente de público. A nossa é particular, o nosso é um custo muito alto realmente de fato. Tem um custo. Seria maravilhoso. Aqui vai vou lançar aqui um desafio. Uma provocação ao NDB, ao Selma, a Estácio. Seria maravilhoso que eles fizessem uma joint venture, uma parceria com a Escola Lume de Cinema, e apresentasse uma possibilidade de ter um curso superior de cinema no Maranhão. E quem sabe até com a escola do IEMA, que é muito importante que seja feita. Então, já é momento, já é hora da gente ter um curso superior de cinema. Essa semente que o Fred plantou, acho que está ali. É vizinho às universidades todas. Ele é vizinho ao NDB, ele é vizinho ao Selma. Está ali no seio ali. Eu não vou dizer da Universidade Federal do Maranhão, que eu não sei qual é a dificuldade, mas eles até têm uma televisão e uma rádio lá que podem servir de apoio para isso. Quem sabe pode ser um curso universitário federal, gratuito, né?
Mas a gente precisa já temos uma indústria que necessita de mão de obra. E eu acho que o caminho dos cursos da universidade... Me lembrei de uma coisa, eu recebi um telefonema semana passada do nosso amigo Marco Dessa. Marco Dessa agora é produtor de cinema, você sabia disso? Para tu ver. Então, Glamour. Tudo a ver com ele. Eu tô doido para assistir o filme dele. Tudo a ver com ele. É em torno do universo que ele experimenta ali com as filhas dele, que são blogueiras, que tem alguma influência como não sei nem como é que chama, não sei se é blogueira, se é influencer... Digital influencer. Digital influencer, né? Sou do tempo antigo, não tinha isso. Mas eu acho importante, já é um outro grupo. Ele está trazendo gente de fora para fazer isso. Tem um pessoal também no Renascença que dá uns cursos, não tem? De teatro. Essas coisas são muito importantes, Acho que o teu papel é esse, é juntar esse povo todo. Tá? Mas antes de fazer essa tua tarefa de juntar todo mundo, né, e menos ego, menos eu, vamos ver um trecho que é também outro filmaço, Litania da Velha, né, do Fred Machado. Né? Livro também, filme também baseado, depois a gente conta a historinha né, um trecho de Litania. Pesado de panos e ossos, são ondas de enjoo. O batente da porta acomoda o corpo que revela segredos. As mãos procuram a tragédia dos anos no relicário das coisas. O pão duro da véspera maltrata a boca desdentada da fome. A velha afinal se ampara na edificação de seu medo e cai. O rosto congela uma queixa suave que se expande em ternura. Os olhos de pedra investigam de longe o temor dos vencidos. Joaquim, fala mal agora, vai. Não tem como falar mal desse filme. Você falou antes, pô. Fala agora. Você está se tornando um intriguento do cinema maranhense, pô. Tevaldo, esse filme, na minha concepção, é um filme feito por um jovem, mas com uma visão, com uma profundidade autoral muito grande. As pessoas precisam analisar certos detalhes. Por exemplo, aquela chuva, aquele chinelo indo naquela correnteza ali, naquela corredeira. Que na infância de São Luís é de barquinho, de papel. E a gente também. A gente se enfiava ali dentro, botava um papelão e descia as ladeiras cheias d'água. Primeiro, a poesia extraordinária de Arlete, na voz maravilhosa de Otto Bastos. Então, é um filme delicado que conta a história que, na verdade, é uma metáfora. Aquela mulher, na verdade, é uma metáfora. Ela está falando de São Luís. Ela está falando da nossa maior paixão. Duvido que de nós três aqui, com todo respeito às nossas mulheres, a nossa maior paixão não seja São Luís. Né? Então, o que a Arlete fala é sobre São Luís. Porque ela fala daquela velha e fala também da cidade. E é um espetáculo. Fred conseguiu, e não é fácil transformar uma poesia num filme. É um terreno muito perigoso. É um terreno extremamente difícil de você escorregar, você destrói a história toda. E ele foi extremamente habilidoso e capaz, na minha opinião, um dos melhores filmes dele. Eu sei que ele vai fazer muitos outros bons filmes, mas esse aí é um dos primeiros e um dos não melhores. É melhor, porque assim, eu tenho uma história com esse livro da professora Arlete. Quando lançou o livro, eu era repórter de cultura do Jornal do Estado do Maranhão. Fui 10 anos repórter de cultura no jornal. Eu fiz a matéria do lançamento do Litania. Logo depois, acho que 3 ou 4 estudos fizeram fora do Maranhão, na Paraíba, no Ceará, em Pernambuco, estudos acadêmicos sobre Litania. Alguns se tornaram livros, eu fiz a matéria de todos eles. Aí quando houve o lançamento do filme, o Fred não deixou fazer a matéria. Por quê? Não sei por quê, pô. Eu não deixei fazer matéria. Ele tá virando um cara intriguento.
Eu acho que as últimas pessoas que ele tem entrevistado aqui tá fazendo ele ficar intriguento. Eu não estava mais, eu estava no jornal, eu estava em outra área já estava para outro caminho no jornal. Certo. Um descaminho, na verdade, não um caminho. Né, quando Litania foi lançado em filme, que de fato é belíssimo. É maravilhoso. Conta um pouquinho pra gente da história, né? Não, Litania foi o primeiro assim? trabalho em cinema, de fato. Eu tinha feito vários filmes, acompanhados vários filmes no Rio de Janeiro. E eu voltei para São Luís para fazer esse filme. Eu estava morando no Rio de Janeiro, fazendo faculdade de filosofia, como eu falei anteriormente. A gente encaminhou o projeto para mim, que foi premiado, o roteiro. E aí voltei para realizar esse filme. E quando eu voltei, foi incrível, assim, porque a equipe desse filme foram 4 pessoas apenas. Eu devo muito ao Murilo, como eu falei, foi fotógrafo. Murilo Santos. Minha mãe é produtora, Arlete Nogueira da Cruz, eu dirigia. E a dona Porfíria, que é a atriz do filme, que a gente fez um trabalho de pesquisa muito grande, tentando achar uma atriz que é já consagrada aqui no Maranhão, ou até mesmo fora, mas através de uma assistente de produção, que a gente conseguiu conhecê-la, que era uma lavadeira de roupa da casa da Fátima, que era assistente de produção na época, Fátima e Ione fizeram assistente de produção, e através de preparação a gente filmou esse curta, que foi um trabalho de quase 6 meses de filmagem. A gente filmava somente nos finais de semana. A cidade estava vazia. Porque a cidade era vazia, porque tinha um projeto. O Murilo dava aula já naquela época, uma senhora trabalhava. Então foi filmado durante quase 6 meses esse filme. E montado também na moviola que tinha no DAC, que foi uma moviola 35mm, que é um processo totalmente diferente de hoje, durante quase um ano, através com o Murilo Santos, também eu do lado dele acompanhando. E a trilha sonora de Joaquim Santos, que é uma trilha sonora belíssima, de um grande compositor e artista também do Maranhão, que fez trilha sonora de quase 80% dos filmes Eu já fiz um maranhenses. desafio para o Fred, e eu vou fazer de novo aqui ao vivo na Difusora. A gente precisava fazer um box com os melhores filmes já produzidos no Maranhão. Tava pensando nisso semana passada. Eu tenho certeza que o Litania estaria, que o Pelo Ouvido deveria estar, Claro. que o Borralho ou Acalanto Sim. deveriam estar. Alguns... Colombo, tem coisas muito boas. Francisco Colombo, né? O Colombo tem aquele filme Tem que é com o Antônio. Que é o Reverso. Excelente filme. Tem um documentário que ele fez em Alcântara também sobre o movimento quilombola, que é um bom documentário. Tem também. o Bandeiras Verdes do Murilo. Tem o Santos, Jardim Suspenso do Euclides. E a gente podia fazer um box. De fato, a gente podia fazer um box muito rica. A gente podia fazer, quem sabe, um projeto de lei de incentivo para fazer um box representativo do cinema maranhense. Claro. Joaquim, eu queria tocar num assunto que você acabou de lembrar, o papel do Estado. É fundamental nesse processo, quer dizer, tem que ter a mão do Estado, imaginar esse... Você está falando do núcleo? Eu falo da produção. Cinematográfico, eu acredito desse fazer cinematográfico. Que não. Se for da lei de incentivo, por exemplo, a lei hoje é importantíssima para isso? Ou... Eu acho que a lei... Como é que Eu acho que é importantíssimo por um lado, assim, mas há outras possibilidades de fazer cinema e há outros jeitos de fazer cinema. Eu acho que os cineastas, de modo geral, não só maranhenses, mas a nível de Brasil mesmo, estão formando e formatando um jeito de depender muito do Estado, depender muito da verba federal ou estadual, municipal para se fazer cinema. Logicamente que determinados filmes é necessário uma verba maior, é uma ajuda do Estado, uma ajuda do governo e da prefeitura ou do nível federal para a realização de uma obra. Mas há meios diferentes também de produzir cinema. Eu acho que o papel da escola, o papel do cineclube, que quase não existe hoje em dia, é realmente dar essa possibilidade de fazer um cinema independente, que pode ser mais experimental, que pode ser mais barato, com uma verba menor, pode ser através de coletivos de cinema, que há realmente essa possibilidade. Eu acho que o papel do Estado é extremamente importante, realmente, mas não chega a ser fundamental. Fundamental para determinados tipos de filmes e para uma cadeia produtiva que é o que o Maranhão almeja no atual momento. Porque há 15 anos atrás eram somente heróis que faziam cinema, de fato. A gente teve uma geração aqui que quem fazia cinema era realmente um herói. Porque era uma arte muito cara para ser realizada. Hoje em dia você faz um filme com R$200, um curta-metragem digital. Mas naquela época não. Agora, por ser uma cadeia e por realmente eu acreditar em cinema ser também uma obra coletiva, que agrega mais de 100 pessoas às vezes, na maioria das vezes o longa-metragem agrega mais de 100 pessoas, aí sim,
Aí realmente tem que ter uma política pública, uma política voltada para essa área, e aí há o papel da Ancine, há o papel da Secretaria de Cultura, há o papel dos editais, e há o papel muito importante dos próprios realizadores, porque essa realização não é somente de fazer filme, é realmente de papel de educar, é educar a sociedade, é preparar a sociedade para o cinema que está vendo. O cinema maranhense tem que ser diferente do cinema do Ceará, o cinema maranhense tem que ser diferente do cinema de Pernambuco, o cinema maranhense tem que ser diferente do cinema do Piauí. Então essa capacidade de fazer um cinema não vai depender do Frederico ou do Joaquim, e nem do governo. Vai depender dessa cadeia que pode ser gerada pelo governo. Nossa, né? Eu concordo Joaquim. com o Fred. O Fred tem uma capacidade que eu não tenho tanto. É essa de fazer filmes com muito pouco recurso, porque é um filme autoral, ele depende, basicamente, ele faz o roteiro, ele faz a fotografia, ele chama pessoas que trabalham com ele praticamente de graça. Ele me disse antes que o Otton Bastos vem gravar com ele em Atins. Provavelmente vem. E não vai cobrar nada. No meu caso, já é um pouco diferente. Eu tenho um projeto ambicioso, do qual o Fred participa também, que chama Trópico, que é com William Dafoe, que é um ator de renome internacional. É muito não dá para fazer sem dinheiro. Então, eu acho que o que Fred diz não se contrapõe ao que eu acredito. Eu acho que a Ancine, a Secretaria de Cultura, os editais, o Ministério da Cultura tem como ajudar isso. Mas o mais importante de que qualquer coisa que a gente tenha falado aqui é isso que o Fred disse no final. É essa estrutura que parta dos cineastas, dos realizadores, dos produtores, dos atores desse cenário. É interessante você ressaltar também que não, assim, o filme não é, os atores não vão vir trabalhar de graça. Os atores vão entrar como produtores associados. Eles vêm de graça para trabalhar no filme, só que entram como produtores, assim como uma equipe. Eu não trabalho com ninguém de graça para mim. Sim. Assim, a equipe entra como realmente produtores associados e recebe por a gente também ter uma distribuidora, uma possibilidade de distribuir através da Lume Filmes, contatos com canais, contatos com distribuidores estrangeiros, com festivais. Então essa possibilidade, quando reverter o dinheiro, voltar o dinheiro. São remunerados, né? São remunerados pela produção. Então a gente vai ao intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo adorável com o Fred, com o Joaquim. Até já. Estamos de volta com esse bate-papo com dois cineastas muitíssimo premiados, Joaquim Aiko e Frederico Machado. A gente tem duas frases, né? Uma de um cineasta e uma de um antropólogo. Eu vou começar com o do cineasta, que é o Cláudio Assis, cineasta pernambucano, né? Geração perto da nossa, Fred. E o Cláudio disse bem aqui, ó. Eu queria que vocês comentassem depois. A vida, meu bem, não tem direção de arte. Cláudio Assis. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, cada um, a partir dessa fala. Não, é que ele acha que, na certa, acha que a direção de arte é muito boa. Eu acho que o cinema tem que ter direção de arte. E concordo com ele que na vida não tenha. Mas que você tenha direção. Você não precisa ter direção de arte. Mas que a vida tenha direção. E de preferência, mesmo sem ter roteiro, já que é para fazer uma analogia ao cinema, se lembrar de Glauber. Para fazer um filme só precisa de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Acontece que essa loucura desse maluco chamado Glauber Rocha tinha uma pegadinha. O roteiro estava dentro da cabeça dele. O roteiro sempre existe. Não existe filme sem roteiro, mesmo que ele não esteja escrito. Então, eu vou concordar com o Cláudio Assis que a vida, o dia a dia, não tem direção de arte, porque você esquece de colocar a melhor roupa, ou não pode colocar a melhor roupa, ou você, por um motivo ou por outro, eu não tenho cabelo, mas esquece de se pentear, e você não tem figurino. Mas faz a barba e tal. Pois é, mas necessariamente a vida não precisa ter direção de arte, mas precisa ter roteiro e direção. Fred. Eu acho que o cinema é uma arte muito complexa, né? É muito abrangente e muito detalhista. Acho que o Cláudio Assis quis falar realmente que o cinema, como arte, são os detalhes que contam muito, né? Um diretor, realmente um grande diretor, ele precisa saber de toda essa técnica que envolve a prefeitura de um filme, né? E ainda mais o ser humano que está convivendo com você dentro do set.
Acho que o grande papel de um grande diretor num set é realmente conhecer o outro, saber como vai chegar, conversar com o outro, pedir o que quer, conversar sobre, expor o filme, expor não só o filme, mas o que você quer fazer, porque você está querendo fazer o filme. E na vida não há essa possibilidade, né? A gente não tem esse controle nenhum com a vida. Não é só a direção de arte, eu acho que seria necessário uma direção, um roteiro, mas não tem também a gente. As surpresas estão aí a todo momento. E para realizar um filme que, embora tenha surpresas, mas um grande diretor e um grande projeto, um grande produtor tem que amenizar por demais essas surpresas que envolvem uma produção de um filme. Então, o filme é uma obra em aberto, por isso que eu acredito muito nesse cinema que eu tento fazer. Não classifico como cinema autoral, mas é um cinema muito pessoal, assim, porque o cinema é diferente do autoral, é um cinema que realmente eu tento diferenciá-lo, mas não a nível de outros autores do cinema, mas a nível pessoal mesmo. Eu trato o meu cinema como a minha própria vida, de fato. Então é o único controle que eu posso ter nessa minha vida é dentro de um filme. Realmente é um lugar que eu estou mais feliz, é o lugar que eu estou mais exposto aos meus erros e meus acertos, é o lugar que eu consigo me verbalizar melhor com o outro, com o mundo. Então é possível um controle maior da minha vida, dentro de um set, dentro de um filme, dentro de um projeto e dentro da minha mente criadora, que realmente eu tendo a levar alguma potência, alguma ideia, alguma pergunta, algum questionamento. Na minha vida eu não sei nem conversar com outro num barzinho, eu não sei nem... Então eu não tenho controle nenhum com relação da entrevista. Da entrevista. Ele é um cineasta. Então o fato de ele ter falado isso, realmente eu acho que a direção de arte, entre várias outras coisas, realmente é possível somente um cinema. Não é uma pegadinha, porque a segunda frase vem e aí depois a gente vai fazer isso, uma relação, um link com o trabalho de vocês. Tempo é isso, é o fazedor e desfazedor, de gente e de vida. Fred, começa contigo agora. Cinema é fundamentalmente tempo, né? É a escrita do tempo, de fato. Né? A linguagem, a narrativa cinematográfica é um mistério. Aquela 1h30 de um filme ou de um curta, 15 minutos de um curta, é um tempo muito próprio que o realizador cria, né? E não estou falando somente do filme, do tempo do filme estendido, mas dentro do próprio filme esse tempo é muito nebuloso. Esse tempo é criado, de fato. E aí, mais uma vez, o poder do realizador, o controle que esse realizador tem de controlar esse ambiente, essa obra artística e colocar tudo de si dentro dessa obra. E o cinema tem essa possibilidade. Eu lembro muito do Tarkovsky, né, Andrei Tarkovsky, que tem um livro fabuloso que é Esculpir o Tempo. Então, na realidade, eu não acho que o cinema seja escrita do tempo. Na realidade, é quase uma escultura desse próprio tempo, que remete aos personagens, que remete à própria narrativa, que remete ao realizador, ao momento que foi filmado o filme, ao momento que quer realmente expor o que está dialogando esse filme, para quem está dialogando esse filme. Então, esse tempo é muito dúbio da gente mesmo, né? Pode passar muito rápido, muito lentamente. Muito lentamente, né? Joaquim? Cara, eu estou escrevendo um livro há uns 35 anos, que eu não vou terminar nunca. Chama-se 365 filmes para não precisar de psicanálise. É um filme para você assistir um por dia, durante 365 dias, e um ano depois, você dizer assim, não pago mais analista. Você que eu digo é aqueles judeus ricos de Nova York ou de São Paulo, que vão para o analista 3 vezes por semana. Então, o sujeito que seguir esse meu menu de 365 filmes, não precisará mais de psicanálise. E uma das coisas, um dos substratos mais importantes nesse livro é a temporalidade que se usa no cinema e na vida. Vamos lá. Aquele filme, eu só sei o nome em inglês, O Dia da Lontra. Não sei qual é a tradução. Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo é o dia, o cara volta todo dia para 6 horas da manhã de um determinado dia. E o que significa isso é a vidinha dele, que é toda igual o tempo todo. Vamos lá. Pequeno Grande Homem. O cara é um índio velho que se senta na porta de um saloon no começo do século XX, Dustin Hoffman, contando a história da Batalha de Little Big Horn. Ele anda para trás no tempo e te conta tudo isso.
e depois ele vem para frente. Então, no cinema, como na vida, o tempo é indispensável. É o tempo que faz gente e faz coisas. Então, E desfaz. E esse gênio desse Darcy Ribeiro, eu só sinto muito ter convivido muito pouco com ele. Encontrei com ele 2 ou 3 vezes. O Cláudio Assis eu só encontrei uma vez. Mas essas 2 frases que você me coloca aqui são 2 frases perfeitamente ajustadas ao cinema. A direção de arte, que a gente precisa no cinema e na vida, na organização, e o tempo. Quem consegue fazer isso? Vamos lá, vou dar um exemplo para você. Litania da Velha. Está falando do tempo, da idade da cidade, Claro. daquela velha, daquela Na realidade, senhora. todos os meus filmes falam do tempo. Entendeu? Né? Ela O tem um tempo bem- é ingrediente indispensável em tudo. E é por isso, assim, a ideia que a gente brincava, que é uma provocação, no sentido desse tempo de agora, né? Da tua ideia, né? Do teu artigo, quer dizer, do fazer do Fred, do fazer de vocês, do fazer de um monte de gente que a gente citou hoje no programa, né? Quer dizer, para dar um passo adiante, dá pra gente sair desse lugar que vocês bem retrataram ainda há pouco, sabe? Dá para ter um outro tempo, né? Chamaste no programa de um novo tempo, um outro tempo, sei lá. É possível nesse sonho de vocês de ter um possível. O núcleo de produção digital é um dos ingredientes disso. A Lume é um dos ingredientes disso. A escola de cinema da UEM é um dos ingredientes. Uma van é um dos ingredientes disso. A gente só precisa nesse espaço que é nosso aqui, nesses espaços que são nossos, fazer um novo tempo, tá? Com alguns outros ingredientes. É possível, sim. Nós iremos conseguir, não tenho a menor dúvida disso. Vai ser difícil? Vai. Mas mais difícil, Etevaldo, era quando eu tinha, como Baldo, como montar The Best Friend, o Amigão, que é um filme antigo meu, que é de mímica, é um filme experimental de 83, ganhou 3 prêmios no Guarnicê. A gente colava o Super 8 com durex, numa lupa, numa maquineta moviolazinha de Super 8. Hoje em dia, meu amigo, você filma com uma câmera HD fotográfica da Sony, que custa R$6.000, 4K, e você edita no computador da sua casa um notebookzinho Macintosh. Então, de muito mais longe, de um outro tempo, nós já viemos. Hoje em dia, é muito mais fácil, só precisa que a gente se junte, se una para isso. Porque, Joaquim, assim, eu vou... para retomar o tempo, né? Esse ano a gente falou de 40 anos de Guarnicê. Nós falamos de 10 anos de Maranhão na tela. Tudo década, né? Ano que vem, pelo ouvido, tem 10 anos de estrada. Litania, 20. né? 20. Assim, a gente não falou de 3, 2, sabe? A gente não falou de 6 meses de filmagem. A gente está falando de década, quer dizer. O mais novinho é pelo ouvido, está fazendo 10 anos. E a gente não sai, parece que não sai do lugar. É isso ou eu estou errado em relação a isso? Vou deixar a Fred responder. Eu acho um pouco isso, mas não tanto. Eu acho que avançou muito. Avançou muito, sim. Infelizmente é muito duro esse caminho, porque a gente avança, mas não avança tanto que não dá para perceber tão claramente esse avanço. Mas há muitos mais realizadores fazendo filmes, há muito mais políticas culturais na cidade, no estado, no país. Há muitos festivais, muito mais festivais de cinema que havia naquela época. E acho que há muito mais conhecimento do fazer cinematográfico, especificamente no Maranhão. De fato, não vai ser eu que vai contrariar o Joaquim, eu acho que é possível, sim, criar esse novo tempo. Acho que ainda que há desunião, mas as pessoas estão pelo menos lutando para ter mais essa união, coisa que antigamente não existia. Existia uma pessoa fazendo aqui, outra fazendo ali, não se havia diálogo, o outro não assistia o filme do outro. Eu acho que pelo menos os realizadores assistem os filmes dos outros e comentam e se reúnem para comentar. Eu acho que é um bom momento para tentar essa união. Talvez não tenha caminhado de maneira tão real, assim, tão desejosa como muitos queriam, né, nesses 40 anos. Se a gente for buscar, a gente... Como outros estados, como no estado do Ceará, como no estado de Pernambuco. Mas eu acho que, sim, houve com certeza. O estado do Maranhão, um estado que já fez quase... O Exercício do Caos, em 2013, foi o primeiro longa-metragem realizado no Maranhão.
Teve um longa de Murilo, que era um documentário que ele estendeu um pouquinho para mais de 50 minutos, mais de 70 minutos, mas não passou em circuito distribuidor nos cinemas. Mas o Exercício foi o primeiro, depois teve o Signo das Tetas, depois teve vai ter o Lamparina da Aurora agora. Teve o Moleque Ter Doido 1 ou 2, que é outro tipo de cinema, mas é um cinema importante para o Estado. Não faz diferença para nós se a gente gosta ou não gosta do filme. Eu acho que é super importante. Para mim, se eu gosto ou se eu não gosto do filme, não faz a menor diferença. Eu quero o filme. Importante é que tenha essa produção. Isso. O Moleque Tá Doido, o White Vida, Luiz, Luciano, teve uma série de filmes, além dos documentários que o Joaquim está produzindo, que são com certeza documentários de longa-metragem. A gente está com uma série sendo realizada, que acabou de ser realizada agora através da Lume Filmes, também através de edital a nível federal, que é a primeira minissérie do Maranhão que vai passar no Brasil toda na TV pública. A gente está com um telefilme também realizado da Rose que vai ser lançado. A gente está com 3 projetos grandes de longa-metragem. O Joaquim estou falando da Lume especificamente. Da Lume. Mas realmente o cinema, o Joaquim tem outros projetos, assim, com vários outros projetos. Então acho que realmente está tendo quase um boom do cinema maranhense, que vai vir muita coisa ruim e vai vir muita coisa boa. Acho que é a quantidade de produção que vai gerar essa qualidade. Eu não faço juízo de valor. Eu não faço juízo de valor. Também não faço. Eu não quero saber se eu gosto ou se eu não gosto. Eu sou daqueles que entram no cinema e se o filme que eu vou ver eu não gosto, eu não saio. Eu posso depois me esfaquear todinho, me penalizar, mas eu assisto o filme até o fim. Eu gosto de cinema, eu vivi a minha vida até 2, 3, 4 anos atrás. Eu fui deputado 30 anos, 32 anos, sou empresário, mas agora eu tirei esse pedacinho da minha vida para fazer 20 anos para fazer cinema. Para fazer cinema, para participar disso. E eu acredito piamente, acredito no trabalho do Fred. O Fred se você imaginar, ele tem uma capacidade de realização extraordinária. Ele tem o toque de Midas. Ele pode não transformar pedra em ouro, mas ele transforma em filme. Entendeu? O trabalho do Arthur, o Arthur está com um projeto de longa-metragem maravilhoso que eu vou coproduzir com ele. Vamos falar aqui, vamos aplaudir, o que deve ser aplaudido. O governo do estado fez pela primeira vez em 2014, 15, teve um adiamento, fez um edital, botou R$1 milhão e a Ancine botou 3. Já devia ter feito outro. Já está demorando para fazer. Não conseguiu se desenrolar. Mas são 3 milhões no sistema audiovisual do Maranhão. Eu gostaria que botasse agora 3 milhões para a Ancine botar 6. Seriam os 9. Se fizesse isso, você perguntou e Fred disse que não precisa necessariamente, obrigatoriamente, do apoio do governo. Precisa nesse sentido. Se o governo do Maranhão achar que é importante a indústria cinematográfica do estado, se a Secretaria de Cultura alocar 3 milhões de reais na Ancine, eles vêm aqui e colocam 6. E nós teremos 9 milhões. É fundamental isso. Agora, o que eu disse era que é possível fazer independente, mas isso é necessário. Isso é importante. E Maranhão, o estado do Maranhão, botou 3 milhões. Piauí, que do lado, sem desmerecer o Piauí... o estado do Maranhão botou 1. Está com um edital lá, se não me engano, de 4 milhões e meio. O primeiro edital deles, que é um vai maior, que não tem um histórico de cinema tão forte como o Maranhão. Vou contar uma história para você aqui dentro da difusora, rapidinho. Sabe por quê? Porque querem subir já com os créditos já. Rapidinho. A difusora está fazendo um Prodave 2 que vai colocar no cinema, não é só do Maranhão, infelizmente, ele fez Maranhão, Piauí e Ceará. Vai colocar nos 3 estados 4 milhões e meio. Tá? Vamos ver se fica pelo menos 1 milhão desse dinheiro para o Maranhão. Além dos outros editais, vão ter outras TVs, provavelmente, do Prodave. Isso. Informação que foi prorrogado. A gente tem mais 20 dias aí, né? Gente, escrevam, tá no site, ma10.com.br, tá lá. Tá? Vamos, eu vou tentar escrever alguma coisa. E aí eu queria, Fred, que você, né, dissesse alguma coisa pra gente concluir, Joaquim também, rapidinho, porque bem curtinho, cara. É menos de 1 minuto. É de celular. Eu só tenho uma coisa a dizer. Diga. Muito obrigado Até a próxima. A nos chamar aqui para falar sobre cinema e muito obrigado por todo o apoio que o Sistema Difusora, que você como jornalista puder dar
ao audiovisual do Maranhão? Obrigado a você, Joaquim. Fred. Eu queria agradecer o convite, agradecer o Joaquim Aico que está aqui com a gente, você, enfim, todos os realizadores realmente, assim, dá uma... De fato, esse é o momento, assim, de juntar forças, porque, diferentemente de outros momentos, a gente vê uma possibilidade de fazer um cinema mais... uma cadeia produtiva mais forte no Maranhão. Ainda, né, ano que vem, talvez, tem um box, né, dos maiores filmes do cinema maranhense, né, montado e coordenado por Joaquim Aico e Frederico Machado, prometeram aqui, e a gente volta no próximo sábado, a partir das 9 da manhã, Promessa aqui já. na Difusora. Um ótimo final de semana, e bom cinema, vá!